Vamos estudar hoje o texto de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 até o 21. Mas eu quero começar um pouquinho antes. Eu quero começar no versículo 16. Então, se você puder aí ver o versículo 16 em diante. Todos achamos? Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ok? Vamos orar? Pai, vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos, meu Deus, Teu Espírito Santo fale conosco, com cada vida que aqui está. Eu lembro daquele versículo que está em Apocalipse, aquele versículo que diz assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. Que possamos estar com o nosso coração sensível, possamos estar com o nosso coração, nossa mente aberta para receber a Tua Palavra nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Qual que é o tema da mensagem então? Faça guerra contra o pecado. Estamos numa série de estudos. Na Bíblia tem em torno de 7 listas de pecados, né? Já falamos sobre Marcos capítulo 7, depois falamos Romanos capítulo 1, depois falamos 1 Coríntios 6, e seguindo a ordem do estudo, hoje vamos falar Gálatas 5. Por 2 semanas aí nós saímos do tema, né? Uma semana foi o aniversário da igreja, 31 de julho, e na semana passada foi a ceia. Então nós saímos um pouquinho do assunto, mas hoje estamos retornando, estudando Gálatas 5, 19 a 21. Vamos começar então no versículo 16, o tópico que eu coloquei aí, uma batalha interior. Veja na sua Bíblia então que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então vamos comentar aqui, versículo por versículo. O que o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando? Que a vida cristã é uma batalha. É um campo de batalha. É uma guerra entre a carne e o Espírito. É uma guerra entre os desejos da carne e os desejos espirituais, né? E essa batalha, como vencer, né? Como vencer essa batalha? O apóstolo Paulo dá a receita no versículo 16. Ele fala: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência pode ser traduzido por desejo. Então, gente, a carne, ela luta contra o Espírito, ou seja, a carne quer nos fazer afastar de Deus. A carne nos põe longe da palavra de Deus. A carne nos faz viver uma vida de egoísmo, de pecados. Mas não é isso que nós temos que fazer, ao contrário. Temos que, como diz o apóstolo aqui, andar no Espírito. Eu vi umas imagens já, eu não coloquei aqui no Data Show, mas tem duas, como se houvesse dentro de nós, né, um cordeiro
e um cordeiro e um lobo, né? Um cordeiro e um lobo, e essa guerra é travada dentro de nós. Quem vai vencer? Né? Quem você alimentar mais. Então quem você deixar mais forte vai vencer, e quem ficar com pouca comida vai enfraquecendo e vai morrer de fome, vai morrer fraco nessa guerra. Então é mais ou menos isso, uma ilustração sobre essa luta interior dentro de nós. Então o versículo 16, é interessante essa questão que fala assim, andar no Espírito. Né? Todo mundo aqui, uma das primeiras coisas que a gente aprende é andar. Né? Um passo para frente, outro passo. Uma criancinha recém-nascida, talvez os menores aqui da igreja, ainda os bebezinhos, vão aprender a andar. Né? Porque o andar é um movimento necessário, essencial para a humanidade, para a raça humana, para o ser humano. Né? Só que esse andar, de acordo com o que Paulo está falando aqui, é que você tem um alvo, você tem um objetivo, você tem de um lugar para algum lugar, você está indo em direção de alguma coisa. Então esse andar no Espírito é uma decisão de um caminho, de um foco, de um alvo, que a gente sabe que é a própria vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Não importa se você é um cristão há muito tempo, ou se você é um cristão há pouco tempo, o certo é que todo dia a gente tem que fazer essa escolha, que está escrito ali, andar no Espírito. Todo dia nós somos convidados pela carne a fazer a vontade da carne, não a de Deus. Nós temos que escolher isso. Todo dia temos que escolher se vamos entristecer o Espírito Santo, se vamos apagar o Espírito Santo. Né? Interessante esse negócio de apagar. Quando eu falo apagar, eu me lembrei da tocha olímpica, né? Estamos aí agora nas Olimpíadas. Não sei se você acompanhou a tocha olímpica, né? A tocha olímpica percorreu 26 estados no Brasil, passou em 300 cidades e 12 mil pessoas fizeram um revezamento com a tocha. Agora uma coisa interessante, não sei se você sabe, que a tocha, ela tem a ideia de que ela não se apaga, a tocha olímpica. Né? Tanto que acendeu esse ano, acendeu lá no Rio de Janeiro a tocha, e esse ano eu estava vendo a reportagem, eles fizeram algo não tão agressivo ao ambiente, tanta poluição, foi uma tocha ecológica, menos fogo, não é? Então a ideia é que ela, enquanto estiver havendo os Jogos Olímpicos, ela continua acesa, e depois aquela tocha volta para a Grécia e fica acesa o resto da vida, até quando tiver jogos. Podemos fazer uma ilustração, uma comparação aqui com o Espírito Santo, porque diz a Bíblia que lá em Tessalonicenses 5, fala assim, não apagueis o Espírito. Não apagueis. Se você vacilar, se você não vigiar, você pode apagar o Espírito na sua vida. Apagar. Né? Então temos que deixar ele aceso em nós. Temos que fortalecê-lo em nós. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente, o Espírito Santo presidente em nossa vida. Você fala, eu posso até ter, pastor, eu tenho o Espírito Santo, tá? Mas ele é o presidente da sua vida? Ele comanda os seus passos? Ele te dá a direção? Temos que pensar. Então, olha o versículo 18 aí, que bonito, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, olha, somos guiados, gente, em época hoje aí de Google Maps, né? Você é tão bom hoje a ferramenta do WhatsApp, que é chamada de localização. Eu adoro aquela ferramenta, né? Eu falo assim, manda a localização, a pessoa manda, eu vou cair lá na casa dela, né? Muito jóia essa tecnologia hoje do GPS. Assim também com o Espírito Santo, gente. Se você não tiver ele te guiando, te dirigindo, né? Ele tem um mapa, ele quer te pegar pelas suas mãos e te levar à chegada final. Agora depende de você deixar ele agir. Então é isso que a Bíblia está nos ensinando nessa noite. Agora vamos trabalhar no versículo 19. O apóstolo Paulo vai falar um pouquinho sobre as obras da carne. Não é? Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias,
E coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Então veja bem, o apóstolo Paulo está construindo aqui um raciocínio. De que forma? Ele começa dizendo do conflito, carne e espírito. Não é o espírito que ele está dizendo, nossa decisão humana, de agir com a nossa vontade espiritual, a vontade da carne. Então o Espírito Santo está pedindo que a gente faça a vontade dele, não a da carne. Depois que ele vem falando dessa decisão, desse andar no Espírito Santo, ele vai falar assim agora conosco sobre a questão da carne. Mas então olha o seguinte, vocês têm que andar no Espírito, vocês têm que ser guiados no Espírito e não pela carne. Vamos ver aqui algumas obras da carne. Ele cita aqui essas obras da carne e nós temos que nos desviar, gente, dessas coisas que eu vou falar hoje, que não sou eu, tá? É a Bíblia. Então, sempre que a gente trabalha um assunto, né, sempre vão dizer que não é eu, é a Bíblia. Se você ficar bravo, não é comigo, é com a Bíblia. Se resolva com ela, se resolva com o Espírito Santo, não comigo. Estou expondo a palavra de Deus aqui nessa noite. Então vamos começar. Pecados sexuais, né? Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Então os 3 primeiros pecados que o apóstolo Paulo vai trazer para nós são na área sexual. Então o primeiro está lá, versículo 19, prostituição, né? O segundo pecado, impureza, e o terceiro pecado, lascívia. Então nós temos aí 3 pecados, né? 3 obras da carne. Esses termos, pessoal, todos eles se designam a uma vida sexual impura, né? Que não agrada a Deus, que não agrada o Espírito Santo, né? Eu já tenho falado com vocês aqui sobre esses assuntos. Hoje eu não quero ficar repetindo muito sobre isso. Se você perdeu as pregações anteriores, entra no YouTube, né? Digita lá, faça guerra contra o pecado, você vai encontrar essas pregações já na internet, e aí você assiste, se você tiver interesse mais nessa área da sexualidade. Eu já falei muito aqui, não vou repetir hoje muita coisa que já falei, vou falar de coisas novas que eu ainda não falei, mas eu só quero trazer aqui uma pequena ilustração, que eu achei muito linda, que eu li esses dias, sobre o casamento, né? O casamento, porque claro que isso aqui envolve casamento, envolve às vezes uma prostituição, adultério. Então eu vi uma ilustração, quero só citar isso aqui, que é novidade para vocês, pelo menos do meu ensino aqui no púlpito. Escute aqui, um homem tinha sérios problemas com seu carro velho, então ele leva o seu carro no mecânico, e depois de uma avaliação ali no mecânico, ele descobre então que vai ficar muito caro para arrumar aquele veículo. Então ele, fazendo as contas, bom, eu vou ter que arrumar, vai ficar tantos reais para consertar. Ele pensa que parece mais lógico trocar de carro. Seria mais inteligente trocar o carro, vender aquele carro, trocar por outro novo, ou um semi-novo, do que investir naquele. Isso aí, todos nós concordamos com esse pensamento. Aí nós temos um outro pensamento aqui, sobre, ainda dentro da ideia que eu quero passar para vocês. Um homem ainda acidentalmente comprime sua mão no equipamento. Imagine um acidente de trabalho. Ele então corre para o hospital, ele tira o raio-x e ele descobre que tem ossos quebrados. Muitas dores no corpo, ele está tendo muitas dores em suas mãos, e fica muito caro, não tem plano de saúde, é muito caro aquele exame, aquela cirurgia, mas ele fala, não tem problema, eu pago, o que tem que pagar eu pago, pode fazer, eu acerto, dou um cheque, pego emprestado, faço um financiamento no banco, enfim, e ele vai lá, e ele arruma, conserta, ele cura a sua mão. Veja bem, são 2 casos aí, né? Um relacionamento, uma questão de um carro usado que foi trocado e de uma mão machucada que foi curada. Para a nossa sociedade, muitas vezes, o casamento é tratado como o primeiro caso, né? Ah, não está legal o casamento? Troca, né? Vamos encontrar outra mulher, né? Vamos encontrar outro homem, ou às vezes um envolvimento emocional com outra pessoa fora do casamento, isso é adultério.
né? Então a gente pensa assim que a gente acha que está difícil aquele casamento, vamos colocar um modelo mais novo, não é? E assim, na realidade, na Bíblia, o casamento é mais como o segundo caso. A Bíblia diz que quando você se une à sua esposa, ao seu marido, você é uma só carne. E aqui está o mistério do casamento, a importância de lutar com todas as suas forças pelo seu casamento. Você nunca arrancaria a mão do seu corpo. A sua mão é valiosa, assim o casamento também. O casamento não é só compartilhar. Você começa compartilhando a casa, a cama, o sobrenome, uma certidão. Mas se o teu esposo ou tua esposa sofre, você sofre junto, porque é uma só carne. Então eu queria fazer esse relance aqui do valor do casamento, gente. O cuidado com o adultério, o cuidado com a prostituição, o cuidado com os pensamentos para outra mulher que não seja tua esposa ou teu marido, ou seja na pornografia, enfim. Vamos cuidar do casamento, é muito sério esse assunto aqui. Isso eu estou falando com os casados, é claro. Com os solteiros é o mesmo assunto. Se você é solteiro, se guarde, se abstenha sexualmente, espere uma pessoa para você ser uma só carne, é isso que diz a Bíblia. Como eu disse, tem dúvida? Pega na internet lá e você vai ver esse assunto sendo trabalhado de forma mais ampla. Eu não vou voltar aqui em coisas que eu já falei. Vamos para frente. Pecados religiosos. Versículo 20, vamos ler aí, versículo 20. Começa dizendo assim: idolatria, feitiçaria. Então, esses dois pecados são pecados religiosos. Está vendo que eu estou colocando por temas, né? Pecados sexuais, está lá, os primeiros pecados sexuais. Agora vem os pecados religiosos, não é? Idolatria, também tenho falado isso aqui já nessa série, né? A idolatria refere-se à adoração de deuses feito pelas mãos dos homens, não é? A idolatria é algo na Bíblia recorrente. Você lê o Antigo Testamento, você lê os profetas, essa era a briga, essa era o alerta. Cuidado com os falsos deuses. Você vê a briga de Elias contra os Baals, e você vai ver todos os reis, todos brigando para desfazer e tirar o povo das mãos dos ídolos. Por isso que a Bíblia ela fala tanto sobre isso. Os 10 mandamentos está lá. Nós temos os salmistas, vários salmistas falando, não é? Os profetas. O Novo Testamento também fala muito sobre ídolos. Enfim, precisamos ficar atentos com os pecados religiosos, porque são obras da carne. Não vamos agradar o Espírito Santo se estamos sendo um povo idólatra. Feitiçaria está na sua Bíblia também no versículo 20, né? O que é feitiçaria, gente? É buscar algo sobrenatural, forças sobrenaturais que não seja da Trindade Santa. Então, eu vou buscar lá vou fazer um despacho, né? Vou fazer uma macumba. Vou trazer não sei quem, buscar um amor que eu perdi, fazer uma galinha lá não sei na onde, na esquina não sei do que. Essas coisas aí, gente, tudo feitiçaria. Não é? Eu ver o horóscopo. Gente, eu fico, eu não sei o que acontece. Se eu estiver do lado de um crente, ele falar de horóscopo, né? Eu sou Sagitário, eu sou Aquário, hoje meu dia vai ser ótimo. Gente, que é isso? Você é um cristão. Você na sua vida é só Jesus. Se Jesus for contigo, vai tudo bem. E se Ele não for com você, vai tudo mal. É só isso. Não tem que ficar buscando na internet como que vai ser o seu dia amanhã, essa semana. Se vai ser uma semana de amor, né? Sorte no amor. Não precisa. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Às vezes a gente passa na rua, vê assim, traz o amor de volta, né? Aquelas propagandas de, sei lá, que tipo de gente que é essa, o que faz, né? Traz o amor da sua vida, você vai lá, você dá um dinheiro, sei lá o que ela faz. Então, tudo feitiçaria, né? É o poder do oculto, é magia negra, né? É os poderes do mal, é a ajuda de demônio. Não pode, gente, não pode. Então, a gente tem que fugir dessas coisas, porque são obras da carne também. Terceiro tema da noite, pecados sociais.
Pecados de relacionamento, vai entrar no versículo 20 agora, olha lá, ó, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, versículo 21, inveja. A terceira lista que nós temos aí, terceiro tema, pecados sociais, pecados de relacionamento. Vamos falar um por um, bem rápido. Primeiro, inimizade. A palavra inimizade, lá na Bíblia, no grego, significa hostilidade, né? É animosidade, é um sentimento de raiva, né? Não é amor, é ódio, né? É assim, não querer o bem, é querer longe, é obra da carne. O que mais? Porfia, sei que é porfia, palavra grega significa lutas, contendas, discórdias, né? A ideia de que você está lutando com alguém, você está disputando, está discordando, é uma porfia, o apóstolo Paulo está dizendo, é obra da carne. Ciúmes, a palavra grega ciúmes, pode ser traduzida aqui como uma vontade de possuir aquilo que o outro tem, seja uma posição social, seja alguma coisa, você se entristece porque a pessoa está prosperando, você se entristece porque aquela pessoa está bem na vida, ou porque ela adquiriu um novo carro, enfim, você fica com ciúmes. É uma besteira esse sentimento em nosso coração. O que mais? Ira, está no versículo 20, né? Ira é um temperamento violento, explosivo, de estouro, é uma cólera, né? Às vezes é uma falta de controle emocional, é explosão. São obras da carne, gente. São obras da carne. Temos que pedir ajuda a Deus em nosso temperamento. Discórdias. Discórdia pode ser traduzido também conflitos, lutas, né? É um partidarismo, né? É ficar brigando por assuntos, são discórdias. Paulo continua, dissensões, a palavra pode ser traduzida por rebelião, sedição, também é obra da carne. Que mais? Facções. Facções aqui, segundo o comentário bíblico, pode estar significando a questão na época de algumas igrejas ter heresias sendo ensinadas. E assim Paulo ensina a eles que eles deveriam sair daquelas heresias, e nessas heresias havia uma briga, formava aquela panelinha, eu sou do grupo A, eu sou do grupo B, né? Isso, e quem perde é a igreja. Quem perde é a igreja. O pastor Russell Shedd, ele faz um comentário assim: quantas igrejas deixam cicatrizes, feridas, nas batalhas eclesiásticas, irmãos contra irmãos, né? Comunidade lá de Galácia, o livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, você pode conferir, capítulo 5, 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gálatas 5, 15. Então, a igreja brigando, né? As pessoas estão se empurrando, estão se enfrentando, é obra da carne. E por último ele fala invejas. A palavra grega de inveja é uma pessoa que deseja o que o outro tem, é mais grave que ciúmes. É se entristecer pelo que o outro está conquistando, está crescendo. Gente, são vários aí, olha. São, se eu não me engano, 8 coisas que Paulo fala de pecados de relacionamento. É verdade que lidar com gente, trabalhar com pessoas não é fácil. Tem uma frase que fala assim, né? Prefiro cuidar de 1000 gados no curral do que de 5 funcionários na empresa. Isso é verdade. O gado não te dá trabalho. O gato fala, lá para casa, aí pô, acabou, dormiu, acordou. O ser humano não. Por que isso?
Ah, meu, eu acho assim. Ah, meu, eu acho assado. Não aceito, não concordo. Começa. Então, é claro que não é fácil você lidar com pessoas, mágoas, decepções. O apóstolo Paulo, gente, viveu isso. O apóstolo Paulo aqui, ele diz assim: Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Né? Mas o certo é que Deus nos fez pessoas para viver em comunidade. Olha, o primeiro homem, o único homem que pisou nessa terra sozinho foi Adão. O único que viveu sozinho aqui foi Adão. E Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a gente precisa de pessoas. A gente não dá conta de viver sozinho. Mas aí vem os problemas, vem as dificuldades. Só que nós temos que ter em mente, irmãos, aquilo que Paulo nos ensina, que fala assim: nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os principados e as potestades, irmãos. Há seres invisíveis que nos jogam contra o familiar, que nos jogam contra um vizinho, contra um amigo, contra um patrão, contra um empregado, contra o irmão da igreja. E nós erramos o alvo quando lutamos com pessoas. Vamos agora para pecados pessoais. Falamos dos pecados sexuais, pecados religiosos, pecados sociais, pecados pessoais. Versículo 21, veja na sua Bíblia: invejas, já falamos, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós vamos fechar agora falando sobre bebedice e glutonaria. A palavra grega bebedice refere-se a uma pessoa na busca do prazer. Os gregos bebiam muito. O comentário bíblico chega a dizer que até as crianças bebiam na época. Tem uma ilustração que fala dos animais que existe numa pessoa que bebe. Ela começa na cerveja, na cachaça, no destilado, ela começa ali como um macaco. Começa a falar muito, fazer gracinha. Depois ela continua bebendo e vira um leão. Não pode contrariar. Depois continua bebendo e por último vira um porco, jogado na lama. Quantas famílias destruídas por causa da maldito álcool. Não sei se você sabe, mas o álcool está numa categoria de drogas lícitas e drogas ilícitas. Cigarro e álcool são drogas lícitas. Quanto sofrimento o álcool tem trazido no nosso país. Eu gostaria que um dia a nossa nação, assim como fez com o cigarro, proibisse o álcool, a venda aberta em todos os lugares, como é feito hoje. O cigarro, um tempo atrás, podia tudo. O cigarro, um tempo atrás, era propaganda de McLaren, de Ferrari, de Fórmula 1. Hoje não pode mais. Não pode mais. Mas, infelizmente, a bebida ainda, o governo tem ganhado muito imposto. E por último, glutonaria. Glutonaria é a falta de cuidado com a alimentação. O glutão, ele morre pelos dentes. O ditado popular diz: o peixe morre pela boca. O ser humano também. Comer demais, exagerar, muita gordura, não mede, começa a sentar numa mesa e não para enquanto não acaba a comida. É obra da carne, gente. Temos que saber alimentar de forma saudável. Hoje nós estamos numa época da alimentação saudável. Até a gente estava brincando aqui, isso aqui é brincadeira, tá, gente? Abrindo um parênteses aqui, diz que você vai em algumas igrejas, você fala assim naquela igreja, né? Olha, eu cheguei nessa igreja, eu devia no banco, não tinha, a empresa estava falida. Hoje eu tenho um carro, tenho 2 casas, tenho empresa
Aqui na IPI não é assim. Aqui na IPI é assim. A pessoa chega na igreja e ela fala assim: eu pesava 85 quilos. Hoje eu peso 73. Nós estamos aqui colocando a turma tudo para correr, fazer caminhada, emagrecer. Uma galera aí que tá sendo mais cuidadosa aí na alimentação. E é importante a gente fazer isso. Indo para o final, as consequências, versículo 21. O apóstolo Paulo fala assim: coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As consequências é ficar fora do reino, porque lá não combina essas coisas lá dentro. E é interessante destacar aqui que ele fala a respeito das coisas que vos declaro, como já outrora vos preveni. Ou seja, não é só essa lista. Essa lista não é única. Não é uma lista taxativa, mas uma lista ilustrativa. O que na realidade Paulo está nos ensinando aqui é do hábito de pecar. Aqueles que vivem pecando não herdarão o reino. O que Paulo está dizendo: ei, examinem a sua vida. Veja se alguma coisa que você está fazendo aqui que está fora. Porque se vocês continuarem a viver nessa prática, vocês não herdarão o reino de Deus. Lá no portão do céu vai ter uma placa: não entra. Não entre, vai ter a lista. Essa lista aqui e outras, não vai entrar. Não cabe lá dentro. O versículo 22, eu queria que você visse, pode pegar a sua Bíblia aí, já estou finalizando. Veja na sua Bíblia, versículo 22. Versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, se você fazer isso aqui, você entra no céu. Está lá no Data Show, quanta coisa linda para a gente fazer, para a gente viver. Versículo 24. Veja aí, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Gente, se nós agora somos um cristão, nós crucificamos, nós não queremos mais aquela antiga vida. Nós queremos uma nova vida, uma vida com Cristo. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 6,11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado e vivos para Deus. E por último, versículo 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O apóstolo Paulo encerra dizendo assim: olha, se você vive, ande também. Se você professa, mostra, pratica. Não pode haver inconstância. Você tem que estar alinhado com a palavra. Andar no Espírito, ele diz. O Espírito nos guia. Mas quem anda, gente, escute, eu vou falar uma coisa importante aqui, olha. O Espírito guia, mas quem decide andar somos nós. O mapa está em nossas mãos. Agora a decisão é minha e sua. O mapa está aqui. Mas a decisão é sua. Se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito.